Olá pessoal, vamos lá a mais um vídeo. Agora nós vamos fazer um guarda-roupa. Esse guarda-roupa ele vai ter gavetas, não tem esses puxador, tá? É só para dizer que é uma gaveta. Na verdade essas gavetas aqui elas terão um espaço entre uma gaveta e outra que é para poder a gente puxar essas gavetas, tá ok? Então nós vamos fazer esses cálculos aí. Eu tenho uma base de 10, o meu armário é 2,60 de altura por 2,70 de largura. Essas peças aqui, a base, essa aqui, as peças do malheiro e as peças do tampo e essas peças aqui também. Todas elas terão 2,1, tá? Elas serão engrossadas. Esse aqui eu vou chamar de, essa peça aqui é o tamponamento. Tamponamento. Beleza. Então, baseado nesses cálculos, todos os outros terão 1,5, tá? 15 milímetros. Mas essas aqui nós vamos engrossar elas para poder dar um visual melhor no armário, tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso cálculo aqui. O primeiro cálculo que nós vamos fazer é do tamponamento. O tamponamento ele funciona o seguinte: aqui eu tenho o armário, aqui eu tenho o meu armário. E depois do armário aqui, eu tenho o fundo do armário. E aí o tamponamento, ele precisa pegar do meu armário até o fundo, tampar todo ele, ok? O meu guarda-roupa, como é porta de correr, esse guarda-roupa ele é porta de correr, ele tem 60. Então meu tamponamento precisa pegar 60 mais o fundo que é de 6 milímetros, tá? Então, baseado nisso, nós vamos calcular o nosso tamponamento. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2,60 de altura. Então, 2,60 é com a base. Então, o meu guarda-roupa, ele só vai ter 2,50 de altura. Então, o meu tamponamento, que é essa peça aqui, ela pega daqui até em cima, ela vai ter 2,50 de altura. 2,50 por 60,6, baseado naquele desenho que eu falei para vocês. Ok. Agora eu tenho as minhas laterais. Observa que a minha lateral ela pega aqui em cima da minha base e pega por baixo do meu tampo. A minha base, que está marcada aqui, tem 2,1. O meu teto tem 2,1. Daqui até em cima eu tenho 2,50. Então a minha base será 2,50. A minha base será 2,50 menos 4,2, que é 2,1 desse com 2,1 lá de cima. Então a minha base, a minha lateral, quer dizer, as minhas laterais ficarão com 2,45,8 por 52. O meu armário, quando é porta de correr, a parte interna dele fica com 52 centímetros. E só o tamponamento e a base e o teto que fica passando os 60 centímetros. Beleza. Então, calculamos aí as nossas laterais. Só que eu tenho as minhas divisórias. As minhas divisórias são essas peças aqui do meio. Então, as minhas divisórias também é o mesmo tamanho da lateral, porque ela também pega aqui e pega aqui. Então, eu vou repetir aqui o tamanho da minha divisória. 2,45,8 por 52.
A minha base e o teto. Base e o teto. Observa que aqui a minha base está pegando só no tamponamento aqui e no outro tamponamento. Então, eu vou ter 2,70 menos o tamponamento e menos o outro. Então, menos 4,2. Esse vai ser o tamanho do meu tamponamento, da minha base e do meu teto. Então, minha base ficará com 2,65,8 por 60, que é a minha base, e o meu teto ele é com 60. Então, eu vou pegar isso aqui vai me dar aí o resultado de 265,8, que é a minha base e o meu teto. Ok. Então agora nós vamos para prateleira. Quando eu falo em prateleiras, é a mesma coisa eu dividir os módulos. Então qual é a regra da divisão dos módulos, que vai me dar o tamanho das prateleiras? O módulo ele é igual o tamanho total, que é 2,70, menos laterais, menos divisórias. Então vai ser menos laterais, menos divisória. Se não tiver tamponamento, eu não preciso colocar. Mas como esse tem tamponamento, aí menos tamponamento. Então lateral, as minhas laterais tem 3, as duas. As minhas divisórias tem 3, as duas. E os meus tamponamentos tem 4,2, os dois. Então a minha fórmula é o tamanho total, menos o lateral, menos divisória, menos o tampo, dividido pelo tanto de módulo. Dividido pelo tanto de módulo. Quantos módulos? 1, 2, 3. Então, dividido por 3. Que isso aqui vai dar 86,6. Então, será o tamanho das minhas prateleiras. Então, as minhas prateleiras aqui ficarão 86,6 por 52. E eu vou ter, porque essas peças aqui, que são as peças principais, elas ficarão certinha com a minha divisória. Então, elas terão 52 centímetros. Já as minhas prateleiras, elas são recuadas 1 centímetro. Então, eu vou ter uma medida com 52 e vou ter outra medida, 86,6 por 51, que são as minhas prateleiras, as prateleiras. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter 5 peças, 1, 2, 3, 4, 5. 5 peças dessa aqui, ó. 5 peças. E dessa aqui, eu terei 9 peças. 5 aqui, 6, 7, 8, 9. Terei 9 peças. Então, essas são recuadas. O fundo do armário. Como é que eu vou calcular o fundo do meu armário? Primeiro eu vou pegar a medida do meu módulo, que eu acabei de fazer, ó, que é o tamanho da minha prateleira. O meu módulo tem 86,6. Aí esse fundo do armário, que fica lá na parte de trás do meu armário, aqui no meio ele vai pegar na metade do MDF e na metade do outro. Se o meu MDF tem 1,5, eu vou precisar aumentar 86,6 mais 1,5. Ou eu ponho 7 milímetros para um lado, 7 para o outro. Então vai dar diferença de 1 milímetro. Então não tem não vai dar muita diferença não. Então aqui, 86,6 mais 7 milímetros para um lado, 7 milímetros para o outro. Ou então 1,5 mais 1,5. Então tanto faz o que vai ser medido, tá? Então isso aqui vai ficar com 88,1.
88.1. Aí eu vou ter, só que qual vai ser o tamanho do meu fundo? Vai ser daqui até em cima, 2,50. Então 2,50 por 88.1. Mas aí eu vou ter o fundo do lado, dos dois lados do armário. E esse vai pegar outra medida. Ele vai pegar aqui o 0,7 milímetro e vai pegar até o final aqui, 1,5. Então vai ser 86,6 mais 1,5 mais 0,7 milímetro. Esse fundo, que serão dois fundos. Ele será 2,50 por 88,8. Essas serão duas peças, que é dois fundos, e esse será uma só, o fundo aqui do meio. Ok, beleza. Então os meus fundos aí, já estão definidos. Agora nós vamos para a lateral de gaveta. Nós vamos para a lateral da gaveta. A lateral da gaveta eu costumo usar padrão, tá? Eu tenho aqui a minha gaveta. Eu deixo ele com 12 de altura por 50 de profundidade. Então, a minha lateral eu sempre vou usar como padrão. É claro que esse padrão ele pode ser mudado, ele pode aumentar ou diminuir. Aí fica a critério de vocês. Mas aí a lateral da minha gaveta, eu vou colocar 50 por 12. Então, para ser uma medida padrão. Aí eu tenho a contrafrente da gaveta. Eu tenho aqui a minha contrafrente, que é essa peça aqui. E depois eu vou ter a minha frente. Em alguns casos, eu tenho a minha outra frente na gaveta. No caso do guarda-roupa, não, eu só tenho lateral, a contrafrente de trás e a frente aqui. Então eu só vou ter uma. Beleza? Como é que eu faço para calcular a minha contrafrente da gaveta? Aí agora eu vou precisar eu preciso saber o tamanho que vai ficar a minha gaveta. E eu preciso saber o tamanho do vão das minhas gavetas. Bem aqui eu tenho um engrossamento. Esse engrossamento aqui, ele tem 4,5. O porquê desse engrossamento? Para quando eu abrir as duas portas de correr, as portas ficar mais ou menos aqui e não atrapalhar a minha gaveta abrir. Então eu preciso desse engrossamento. Então, eu preciso saber qual o tamanho aqui desse vão aqui de dentro. Aqui no módulo, eu sei que a minha medida é 86,6. Mas daí eu preciso saber agora aqui, qual a medida que vai ficar aqui. Então será 86,6 menos 4,5, que é para mim saber o tamanho desse espaço aqui. Então vai ficar, aqui será 82,1, o meu espaço aqui dentro. Aí por esse espaço eu consigo calcular a contrafrente da gaveta, a frente da gaveta, o fundo da gaveta. Beleza? Mas aí, para mim calcular a contrafrente, então vamos lá, alguns padrões. Para mim calcular a gaveta vai ser o quê? O vão
que é o vão? O vão é esse espaço que eu achei aqui. Gaveta, o vão menos 2,5. Para mim calcular a contrafrente, vai ser o vão menos 5,5. E para mim calcular o fundo da gaveta, eu vou pegar o tamanho da minha gaveta, é o tamanho da gaveta, será a gaveta menos 1 centímetro. E para mim calcular a frente da gaveta, a frente da minha gaveta será o tamanho da gaveta mais 2 centímetros, tá? Então aqui, eu tenho a minha gaveta aqui, ó, daqui para cá. A frente da minha gaveta, ela será 2 centímetros maior do que a gaveta. O fundo será 1 centímetro menor. Só que daqui para frente, o fundo será 1 centímetro maior. Então aqui, ó, o fundo, 1 centímetro menos 1 centímetro na lateral. E será mais 1 no comprimento. Então, essas medidas aqui, eu dependo delas gravar essas medidas padrão para poder eu resolver esse problema. Então, aqui, ó, contrafrente da gaveta. Contrafrente é o quê? É o vão menos 5,5. Então, o vão é o quê? 82,1. 82,1 menos 5,5. Então, o vão menos 5,5, que vai dar 76,6 por 11,4. Por que 11,4? A minha lateral, ela vai ter um cortezinho. Ela vai ter um cortezinho para mim montar a minha gaveta. E aí eu preciso, aqui é 12, aqui eu fiz um corte de 6 milímetros. Então a minha contrafrente aqui vai ficar só com 11,4, tá? A frente da minha gaveta, para mim saber a frente da minha gaveta, eu preciso saber o tamanho da gaveta. Qual é o tamanho da gaveta? É o vão menos 2,5. Então a minha gaveta vai ficar com... Então aqui o vão, 82,1 menos 2,5. Que vai dar 79,6. Esse é o tamanho da minha gaveta, tá? Esse é o tamanho da minha gaveta. Mas daí, para mim saber o tamanho da frente da minha gaveta, eu preciso saber o tamanho da gaveta. Então, aí vai ser a gaveta mais 2. A gaveta mais 2, 79,6. Então vai ficar 81,6 por 15,8. Esse 15,8 é uma medida padrão também.
Por quê? Porque bem aqui eu tenho uma medida padrão, daqui até aqui, que é 74,5. Entre as gavetas eu tenho um espaço de 2,5. E aqui embaixo eu tenho 1 centímetro de espaço. Então eu vou ter 2,5 aqui, 2,5. Aqui eu vou ter mais 2,5. Aqui eu terei mais 2,5 e aqui mais 1 centímetro. No total vai dar 11 centímetros. E aí eu vou pegar 74,5 menos 11 dividido pelo tanto de gaveta, que vai dar 15,8. Então essa frente ela é padrão. Então, a não ser que você mude, se você mudar as medidas aqui, essa medida também mudará. Mas a gente sempre usa aqui uma medida padrão, tá? Agora o fundo da minha gaveta. O fundo da minha gaveta é a minha gaveta. O fundo é a minha gaveta menos 1 centímetro. Então, o meu fundo terá 78,6 por 51, que é o comprimento dela. A minha gaveta tem 50, eu aumento mais 51 centímetros. Beleza, então, através desse vão aqui, eu descubro essas 3 medidas aqui. Agora a base do meu guarda-roupa. A base do meu guarda-roupa, ela será assim. E ela terá aí e aí ela vai ser assim por dentro, ó. Então eu botei as peças aqui por dentro. O meu armário tem 60. Essa base aqui eu vou fazer com 50 de profundidade. Pelo tamanho da minha base, da base do meu guarda-roupa, que é esse daqui, ó. A base 265, tá vendo? 265 por 50. Então a base do meu guarda-roupa eu vou ter 2 peças de 265 por 8. Por que por 8? Porque depois eu vou ter a minha base e vou ter uns pezinhos de 2 centímetros nessa base. Aí vai dar os 10 da base. E aí eu vou ter aqui 5 peças. Como aqui tem 50, eu vou tirar 1,5 daqui, 1,5 daqui. Então, 47 por 8. Então aqui eu vou ter 2 peças, que são essas, e essa aqui eu vou ter 5 peças para eu montar a minha base. Agora a medida das minhas portas. As minhas portas serão o tamanho daqui do tamponamento dividido por 3. Então qual é esse tamanho? É o tamanho da minha base. É o mesmo tamanho da minha base. Então a minha base 265.8. Opa, corrigindo aqui, ó, 265.8, tá? 265.8 é dividido 265.8 é dividido por 3. Depois que eu pegar esse resultado dividido por 3, eu vou aumentar mais 2 centímetros. Então eu divido por 3 e depois eu aumento mais 2 centímetros. Beleza? Então, as minhas portas... Então vamos lá. Eu vou pegar essa medida, dividir por 3, vai me dar um número X. Depois eu vou pegar esse número e vou colocar mais 2. Será o tamanho total da minha porta.
Depois que eu pegar o tamanho da minha porta, eu vou diminuir os puxadores, que ele vai ter 2 puxadores do tamanho da porta. E cada puxador desse tem 3,5. Então eu vou diminuir 7 centímetros. Então, ó, eu peguei o tamanho, dividi por 3, me deu um número. Eu pego esse resultado e ponho mais 2 para me saber o tamanho total da porta. Depois que eu pego o tamanho total da porta, eu pego o tamanho total e diminuo 7 centímetros dos puxadores, que vai dar 83,6. Deixa eu pôr mais para cá. 83,6. Mas aí eu tenho o tamanho da minha porta. O tamanho da minha porta é o vão daqui da base até aqui no começo do teto. Esse vão menos 3 centímetros. Esse vão é o mesmo tamanho da minha lateral. Ó, minha lateral 245,8 e eu diminuo 3 centímetros. Que vai ficar com 242,8. Então esse será o tamanho das minhas portas, que serão 3 portas. Essas réguas para engrossamento aqui, elas vão ser usadas aqui nesse tamponamento. Eu vou ter o tamponamento de 15, e aí eu vou pegar uma régua e colar aqui, ó. Essa régua terá 12 centímetros, 12, pelo tamanho da minha peça aqui. E aqui atrás ele vai ter uma régua também de 5 centímetros, mais ou menos. Então, qual é o tamanho do meu tamponamento? Então, as minhas réguas vão ser 2,50 por 12. E eu vou ter 2,50 por 5, 4, não tem uma medida muito certinha para essa aqui não. Isso aqui é só para poder ele igualar, para ficar os dois lados engrossados. Então essas réguas serão coladas no tamponamento para depois essa peça aqui ficar um pouco mais grossa, com 2,1. Beleza? E aqui, quando a porta vier aqui, eu ver essa peça toda engrossada. Então ele vai ter 12 centímetros. Então, o procedimento é esse daí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntem. Alguma coisa que vocês não entenderam, pergunte, que aí eu refaço novamente e explico para vocês. Tá ok? Então esse aí foi o nosso vídeo de hoje, beleza? Qualquer dúvida, por favor, perguntem.